Olá, apaixonados por arte. Eu sou Rafael Pavlino, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai analisar questões de concurso para arte. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. E mais uma vez, conforme os pedidos de vocês, a gente vai analisar questões de concurso público para arte. Eu já postei um vídeo na semana passada sobre isso, vou postar nessa semana. E essa semana o vídeo vai ser dividido em duas partes, então sai um hoje e um na semana que vem com a mesma prova. Prova FGV, que me pediram bastante. Eu sei que essa prova já saiu, mas como eu falei no outro vídeo, às vezes a gente acaba recebendo a prova depois, ou não dá tempo de gravar quando a prova vai acontecer, e por isso eu faço isso com um tempinho depois. Quero te pedir mais uma vez, como sempre peço, para você curtir esse vídeo, comenta o que você está achando, se você está gostando, se você está achando a prova difícil, curta o vídeo, indique para as pessoas, se inscreva no canal. Muita gente assistiu o vídeo e não é inscrito. E já quero pedir também para que você, além de assistir as questões de concurso, assista aos vídeos de conteúdo. Não porque eu preciso de visualização, mas é porque os vídeos que eu faço, eles complementam aos vídeos de concurso público. Então, quando você assiste ao vídeo do conteúdo, você consegue entender melhor os conteúdos que vão cair lá na prova, beleza? Vamos para a prova? Então, a banca de questões que a gente vai analisar agora é a FGV desse ano, de 2023, São Paulo. E se eu não me engano, semana passada o que eu analisei foi a FGV também, só que foi de anos anteriores. Essa prova que foi enviada por uma seguidora que fez essa prova. E o que eu achei dessa prova? Não vou deixar para falar o que eu achei depois, tá bom? Então vamos respondendo junto. Vamos lá? A 31 diz o seguinte: como disparador da organização dos processos pedagógicos, o componente arte no ensino médio. E aqui, gente, ó, a gente tem a arte no ensino médio, deixa eu marcar aqui, ó, a gente tá falando da arte no ensino médio, eu quase nunca falo de arte no ensino médio, por quê? Porque não é a minha área de atuação, não, as pessoas falam, por que você não faz vídeo de arte no ensino médio? Gente, porque é outra área, tá? Eu me dedico a estudar a arte na educação infantil nos anos iniciais e anos finais, beleza? Ele fala assim, a arte no ensino médio visa garantir uma experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, tempo, ao som, a ação, as imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade, emoção, percepção, intuição, sensibilidade e intelecto, é protagonista da experiência. Então, isso está falando do ensino médio ali, né, da área do conhecimento de linguagens. E está perguntando, o trecho caracteriza uma dimensão do conhecimento componente arte no ensino médio denominado de. Então, as dimensões do conhecimento são as mesmas para anos iniciais, anos finais e ensino médio. Então, quando a gente for analisar, dá para você se basear lá no que você já estudou da educação básica, dos anos iniciais e finais, para tentar responder essa pergunta. A, crítica, B, estesia, C, fruição, D, reflexão ou E, expressão. E aí, o que vocês acham? Já pausa o vídeo, já responde o que vocês acham. E vamos lembrar, eu já falei isso, eu tenho um vídeo sobre cada uma delas. E se você tiver dúvida, depois vai lá, consulta para você não se perder, para você achar as dimensões do conhecimento e entender um pouquinho mais. Então vamos uma por uma aqui. Crítica. O que a crítica faz? A crítica, ela é responsável por fazer os alunos desenvolverem repertório para entenderem aquilo que eles defendem como ideia. Eu tenho um vídeo específico só sobre as dimensões do conhecimento, então dá uma olhadinha lá depois. As pessoas confundem crítica com opinião pessoal, gosto, não gosto, bonito e feio, e não se trata disso. Se trata de você ter embasamento técnico e teórico para defender os seus argumentos. Não é disso que está falando, porque aqui ela está falando de experiência sensível aos sujeitos, ó, em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens. Ela está falando da sensação que as coisas causam na gente. Então aqui, a crítica já não é. A gente tem a estesia, vamos pular a estesia, porque pode ser ela. Fruição, o que é fruir? Lembrem que as dimensões do conhecimento, elas conversam com a abordagem triangular da Ana May Barbosa. A fruição, ela tem a ver com o ato de fruir, com o ato de olhar, com o ato de desfrutar, com o ato de sentir, de sentir o que a obra está passando por meio do desfrute. Então, se você está falando da dança, é o ato de dançar. Se você está falando das artes visuais, está falando do ato de enxergar as artes. Se você está falando do teatro, está falando da arte de interpretar. Então, a fruição tem a ver com esse degustar da arte. Então, não é a C.
A letra D fala da reflexão. O que é reflexão? Aquilo que eu sempre falo que é uma das mais importantes, né? Para a BNCC não tem mais importante, mas para mim a mais importante é a reflexão, porque ela te faz se movimentar. Quando você reflete, você pega os teus conhecimentos e requalifica os teus conhecimentos. Então, não é a reflexão. E por último, a expressão, que é aquela sensação que você tem quando você coloca para fora, quando você externaliza aquilo que você está sentindo. E na arte, no ensino de arte, lá na arte, na educação básica, o que é a expressão? É quando o aluno se comunica, quando ele faz o desenho, quando ele faz a escultura de massinha, é quando ele interpreta um personagem. A expressividade aqui está ligada com o ato do aluno colocar para fora os seus sentimentos. Lembrando que mesmo aquele aluno que não participa, ele tem algum tipo de expressão. Por exemplo, a forma como o aluno senta, a forma como o aluno te olha, a forma como o aluno se comunica com os colegas. Tudo isso faz parte da expressão, mas ela não corresponde a isso aqui que está pedindo. Então a correta nesse caso aqui, ó, só pode ser a letra B. Lembram que eu dei uma regrinha para a gente nunca esquecer quais são as dimensões do conhecimento? Todo mundo lembra? Que é CC, EE, FR, né? Ó, hoje vim com a minha canetinha aqui. Crítica, criação, estesia, expressão, fruição e reflexão. Regrinha para não esquecer delas. Então a resposta correta é a letra B, estesia. 33. Um dos bens imateriais sobre análise para obter o registro é a esquina mais famosa da cidade de São Paulo, o cruzamento entre as avenidas São João e Ipiranga. Um instrumento legal que viabiliza a constituição do repertório de bens culturais integrantes do universo do patrimônio cultural a ser reconhecido, preservado e valorizado pelo poder público é denominado de A. Registro, B. Inventário, C. Mapeamento, D. Ação de salvaguarda ou E. Inventário de referências culturais. E aí, qual é? A, B, C, D ou E? Gente, eu vou confessar que quando eu li isso aqui, eu falei, não é possível. Não é possível que a pergunta está fazendo isso. A própria pergunta está dando a resposta. Achei que foi uma questão mal formulada aqui, tá? Então, ele vai perguntar sobre a Avenida São João e Ipiranga, que é a música lá, né, bem famosa, quando a Avenida São João cruza Ipiranga, não me lembro como que é a música certo. Mas, ele está falando aqui, ó, um dos bens imateriais sobre análise para obter o registro é uma esquina famosa. Então ele está falando aqui, ó, para obter o quê? O registro. Qual é a resposta correta? Registro. Então, o nome desse lugar que vai preservar, vai reconhecer e valorizar o patrimônio público é o registro. Então, a opção A, registro. Tava fácil, né, gente? Quando eu li essa aqui, eu falei, nossa, mas tá muito fácil, não é possível. Então, vamos para a 34. A 34 é de música. Eu normalmente não trago questões de música, porque não é da minha área, mas essa aqui eu trouxe porque eu já falei dela em algum momento aqui no canal, então vou trazer de volta. Beethoven continuou compondo mesmo após a perda da audição, pois opera com o seu pensamento musical transcendendo a realidade física do som. Então esse é um trecho que é da Maria Celeste Martins, que tem aí a teoria e prática do ensino da arte. As opções abaixo contêm componentes específicos do pensamento musical, exceto uma, assinale qual não é um pensamento musical. Só quero fazer um parênteses, que muitas pessoas me perguntam, Rafael, quais referências que você tem aí de historiador, de arte e educação e tal? A Maria Celeste Martins é um ótimo exemplo, além da Ana May Barbosa, da Rosa Evelberg, a Maria Celeste Martins é muito boa. Então, qual que é? A, altura, B, silêncio, C, voz, D, tempo ou E, figurino? Qual delas não é? Ó, presta atenção, eu sempre falo isso, cuidado, ó, presta atenção. Exceção, ó, exceção. Então, altura é um elemento da música? É. O silêncio é? É. A voz é? Sim. O tempo? Também. O figurino não é. O figurino é lá do teatro ou da dança. O figurino não é da música. Então, a resposta que você tem que marcar aqui é a letra E. Figurino. Certo? Próximinha. 35. A presença dos museus virtuais na grande rede mundial possibilita ao usuário, para além do caráter de um mero observador, a oportunidade de acesso a registros textuais, linhas do tempo, links para outros sites, participação em lista de discussão, envio de mensagem eletrônica, consulta de banco de dados, atualidades,
eventos relacionados ao museu, bem como a de simplesmente navegar. Então esse é um trecho tirado de um livro da Ana May Barbosa, que vai falar sobre a experiência dos museus virtuais exemplifica uma série de características que mostra a aplicabilidade dos ambientes virtuais ao ensino da arte. As afirmativas a seguir identificam corretamente essas características, exceto uma. Assinale, ó, de novo, ele está perguntando exceto uma. A gente tem que tomar cuidado com isso. Já falei que às vezes eles colocam esse exceto, e aí você lê, daí você não sabe qual marcar, daí você marca que está certa, porque você está achando que está errado, então cuidado. Gente, aqui está falando sobre os museus virtuais, então, né? Para quem ainda, se você é professor de arte, estudante de arte, e ainda não passeou num museu virtual, gente, por favor, hein? Ó, tem o melhor aplicativo da vida para você falar, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Google Arte, escrever com mouse não é fácil, e Culture, Culture. Google Art Culture é um site, mas tem aplicativo também que tem milhões de coisas, inclusive museus virtuais para você fazer visita, dá para levar os alunos para qualquer lugar do mundo para conhecer museus. E aí ele pergunta assim, qual não é, né? Qual dessas características não é da realidade do museu virtual, da visita ao museu virtual? Favorecimento da interdisciplinaridade ao buscar tipos diferentes de mídias. B. Aumento da interatividade na experiência do contato com as obras de arte. C. Oportunidade de aprendizado da programação avançada requerida para o uso da rede. D. Facilitação do acesso ao patrimônio artístico da humanidade via internet. Ou E. Percepção das possibilidades inovadoras de composições plásticas com os recursos digitais. Dá um pause, responde e aí nós vamos para a resposta correta. Então vamos aqui, um por um. Então a letra A está falando assim, ó. Favorecimento da interdisciplinaridade e aumentar diferentes tipos de mídia. Então está falando sobre o computador, sobre o celular, mídias digitais. Então tá correta, porque ela está falando disso, ela está falando sobre esse favorecimento da interdisciplinaridade, porque quando a gente trabalha a tecnologia, a gente está incluindo o aluno no mundo tecnológico, está cumprindo uma competência da BNCC, está falando sobre essas diferentes mídias. B. Aumento da interatividade na experiência do contato com as obras de arte. Aumento da interatividade, ó. Quando você vai no museu, se você vem para Curitiba e vai visitar aquele museu que tem o formato de um olho lá, né, que é o Museu Oscar Niemeyer, você vai ver que tem segurança para tudo quanto é lado, você não pode nem respirar perto da obra. Se você vai no Museu do Louvre de uma visita virtual, você pode clicar em cima da obra, você pode aproximar, afastar, você pode interagir de uma forma muito gostosa com a obra. Isso torna a experiência mais gostosa. Então a letra B é verdadeira, tá certo. Oportunidade de aprendizado da programação avançada requerida para o uso da rede? Será? Vamos deixar sem suspenso aqui, ó. Facilitação do acesso ao patrimônio artístico da humanidade via internet. Óbvio, né? Então, todo mundo tem dinheiro para ir ali no Louvre? Não, né? Como que a gente vai lá no Louvre? Vai através da facilitação que a rede mundial da internet aí nos facilita, né? Na facilitação que os recursos da internet nos ajudam. Letra E, percepção das possibilidades inovadoras de composição plástica de recursos digitais. Também, né? Aí você pode brincar com o Paint, com o PowerPoint, você pode fazer com que o aluno crie obras, crie atividades, crie desenhos. Então, a gente cria muitas possibilidades, a gente mostra muitas possibilidades para os nossos alunos. Então, a E também está certa. Então, a única que está errada aqui é essa aqui, ó. Mas vamos ver por que está errado, ó. Oportunidade de aprendizagem da programação avançada. Você precisa de uma programação, você vai aprender programação avançada para fazer uma visita no Google Arte Cultura? Você precisa você precisa saber de programação para navegar na internet? Claro que não, né? Tá todo mundo aqui me assistindo no YouTube e a maioria das pessoas sequer sabe mexer na internet. Então, essa aqui não é a correta, tá errada, então a gente vai marcar a letra C. Vamos lá, 38. Vocês estão vendo que eu estou pulando alguns números, porque elas não eram de artes visuais, ou porque eram perguntas que eu acho que estão ainda com uma questão em aberto lá, ou não são do teatro ou da dança, tá bom? Vamos lá. A 38 diz assim, a internet, ó, de novo, tá falando sobre a internet e as novas tecnologias, tá? A internet aponta a possibilidade, deixa eu pegar minha canetinha de volta aqui, caneta. A internet aponta a possibilidades tecnológicas novas para a produção e a circulação de arte e do ensino da arte,
assentadas em sua capacidade de compactar como um envelope os dados digitais para comunicação à distância, na justaposição e integração de pedaços de trabalhos de outros meios, como desenho, filme, pintura, texto, som, fotografia, na comunicação simultânea global e em tempo real e à distância, na descentralização radical da informação e da interatividade. Assim, o espaço da internet aponta que o ensino da arte contemporânea, os projetos colaborativos e os trabalhos in progress, mediados pela máquina. Então, esse é um texto também da Ana May Barbosa, daquele livro que a gente já viu agora há pouco, e pergunta assim, a respeito das mudanças de produção e circulação da arte no seu ensino proporcionados pela internet, analisa a alternativa com V e F. Então, aqui ele está dando 3 opções, e vamos lá, de novo, o que a gente está falando aqui? Espera aí que meu mouse sai toda hora aqui. Então, o que a gente está falando? A gente está falando da internet, vamos falar da tecnologia, vamos falar de novo sobre essas possibilidades que a circulação acontece, né? Qual é a circulação artística que acontece por meio aí da internet. Então, vamos lá. A internet possibilita um retorno à ideia da arte centrada na expressão individual dos dados subjetivos. Próxima. No ambiente online, a dinâmica da circulação e o processo prevalecem sobre a produção e o produto? C ali. O cyberespaço é uma alternativa mais aberta do que os espaços tradicionais de criação e divulgação de arte? Então, as afirmativas são FVF, FVV, VFF, FFV, VVF. E aí? Marquem para mim qual vocês acham que está correta. Tô me embananando aqui hoje, gente, para ler e para ver as coisas, porque eu tô gravando numa tela, tô acompanhando o áudio na outra, tô vendo a apresentação na outra, por isso que eu tenho que ficar olhando 15 coisas ao mesmo tempo aqui, tá? Então vamos lá, uma por uma. Deixa eu clicar aqui. Vamos pegar a caneta de novo, vamos tentar de novo. A internet. Aí. A internet possibilita um retorno à ideia da arte centrada na expressão individual dos dados subjetivos? Não, né, gente? Isso aqui é falsa. Então, a internet possibilita um retorno à ideia da arte centrada na expressão individual? Pelo contrário, né? Eu acho que a internet, ela plurifica, ela deixa de ser individual para ser coletiva. Então, é a F. Então, essa aqui já não pode ser, essa aqui também já não pode ser. Próxima. No ambiente online, a dinâmica da circulação e o processo prevalecem sobre a produção e o produto. Isso aqui também é verdadeira, né? Porque está falando aqui, ó, sobre a circulação e o processo. Então, muitas vezes a gente, quando está vendo a internet, ali, quando a gente está vendo as obras, quando a gente está vendo alguma coisa lá no Instagram, no Facebook, a gente está vendo mais a circulação das coisas do que a coisa em si, né? A gente vê a velocidade que as coisas viralizam. Então, a gente está falando sobre essa rotatividade que a internet tem. Então, o ambiente online, ele vai propiciar muito isso, né? Que a dinâmica de circulação e o processo prevalecem muito sobre a produção e o produto. Então, a gente tem uma circulação muito maior de arte. Então, a segunda é verdadeira. Então, é FV. Essa pode ser, essa aqui já não pode ser. Então, é A ou B. O cyberespaço é uma alternativa mais aberta do que os espaços tradicionais de criação e divulgação de arte. Não tem nem como falar, né, gente? Verdadeiro. Para você entrar dentro de uma galeria, para expor uma obra, para você conseguir se tornar um artista dentro de uma galeria, dentro de um centro de exposição, é muito mais difícil do que você publicar ali o teu trabalho na internet e ficar famoso por um vídeo, por uma postagem. Então, com certeza que o cyberespaço é muito mais democrático, mais pessoas têm acesso à arte por meio desse cyberespaço. Então, a resposta aqui é verdadeira, então fica FVV, então FVV só pode ser a letra B, então A também não é, então a correta é a letra B. Muito bem. Próximo, 40. A câmera digital geralmente tem uma definição bastante diferente das câmeras fotográficas tradicional, mas proporciona ao aluno trabalhar essa indefinição como elemento artístico tão consistente quanto a definição da câmera tradicional. O scanner pode transferir para o computador tanto uma imagem já impressa quanto uma imagem de objetos sobre ele depositados. A imagem reproduzida por fotocópia ou xerox pode direcionar para um trabalho em que o foco desejado seja o forte contraste, por exemplo. O vídeo coloca a imagem em movimento, podendo esse movimento tanto ser produzido pelo próprio objeto da imagem quanto pela sequência de tomadas de imagens estáticas. O computador abre as portas para um sem número de capturas de imagem
e informações via internet. Então esse também é um texto aí tirado lá do livro da Ana May Barbosa. Vejam que esse é um livro bom para a gente ler, porque é a quarta pergunta que cai sobre esse livro. E diz assim: o trecho acima discorre sobre as potencialidades dos recursos tecnológicos para o ensino da arte no que diz respeito à visualidade. Assinale a afirmativa que interpreta corretamente o que é afirmado no trecho. Então, de novo, ele está falando o que aqui? Vamos lá. Ele está falando que quando a gente... Ele está falando aqui, ó, da câmera digital. Ele está falando sobre a diferença entre a câmera digital, a câmera analógica e o scanner. Então, ele está falando sobre a produção que o aluno pode ter a partir desses equipamentos. Então, ele está falando sobre tecnologia. Ele está falando sobre quais tecnologias a gente pode usar dentro de sala de aula. Está falando sobre a precariedade da câmera, né? Sobre a falta de resolução da câmera, e vai dar nossas opções aqui. Vamos ver. A. Os recursos tecnológicos mais avançados são mais adequados para a utilização do ensino. B. A facilitação propiciada pela internet torna obsoleta a necessidade da educação artística. C. O avanço tecnológico vai no sentido inverso da riqueza da capacidade de expressão. D. Os recursos tecnológicos de cada tipo oferecem possibilidades expressivas únicas. E. As tecnologias analógicas oferecem maiores vantagens estéticas em relação às digitais. E aí, qual é a resposta correta? Pausa o vídeo, responde. Vamos ver se está gravando, se está tudo certo. Está tudo certo. Então vamos lá. Qual é a opção que vocês marcaram aí? Vamos analisar? Então tá. A letra A está falando assim, ó. Os recursos tecnológicos mais avançados são mais adequados para a utilização no ensino. Não é isso que eles estão falando. Eles não estão falando que quanto mais moderno, quanto melhor for, mais fácil é de ensinar, melhor é de usar no trabalho. Não é isso. Ele está falando que você pode usar tantos recursos tecnológicos novos quanto os antigos. B. A facilitação propiciada pela internet torna obsoleta a necessidade da educação artística. Ó, só por essa palavra aqui, ó, a gente já tem que tomar cuidado, né? Tá falando que torna obsoleta o ensino da educação artística. Então, se tornasse obsoleta, a gente não precisaria de aula de arte, né? Então, não faz sentido. Letra C. O avanço tecnológico vai no sentido inverso da riqueza da capacidade de expressão. Vocês acham que a tecnologia, ela atrapalha? Vocês acham que o avanço tecnológico atrapalha a expressividade? Não, né, gente? Essa aqui também tá errada, porque ela não atrapalha, ela ajuda. Então a letra C não é. D. Os recursos tecnológicos de cada tipo oferecem possibilidades expressivas únicas. Vamos deixar isso aqui em stand-by. Letra E. As tecnologias analógicas oferecem maiores vantagens estéticas em relação às digitais. De novo, ó, tá comparando essa. Ó, chegou o Logan aqui para fazer uma participação especial. Então ele está comparando as vantagens entre o analógico e o digital. E aí ele está falando que o digital é superior ou é melhor do que o digital. Tá falando que o digital é melhor que o analógico. Não, né, gente? São coisas diferentes. Elas não são melhores ou piores, elas são diferentes. Então também não é essa, só pode ser a letra D. Vamos lá, letra D. Os recursos tecnológicos de cada tipo oferecem possibilidades expressivas únicas. Vem cá, ó, o Logan quer aparecer. Esse é o Logan, gente, ó. Esse é meu gordinho. Vai lá, filho, que o pai tá trabalhando. Vamos para 42. Tive que fazer uma pausa aqui para dispensar meu filho, que estava me atrapalhando. 42. Segundo a Miriam Celeste Martins, ó, outro nome importante aí do ensino da arte, a avaliação como processo busca favorecer o aluno a progressivamente se apropriar dos elementos de uma linguagem artística e desenvolver uma forma pessoal de expressão. Para esta avaliação, o portfólio é um dos recursos que o professor de artes pode lançar mão. Assinale a afirmativa que identifica as características do portfólio adequada à avaliação como processo descrito acima. Então aqui ele está falando que ele está falando do sistema avaliativo por meio do portfólio. Vamos lembrar quem que é a pessoa que mais fala de portfólio? Fernando Hernandes, tá? Tem que pesquisar o Fernando Hernandes para falar de portfólio. Aí, quando a gente tem o portfólio, ele vai dar as opções aqui. A. Propicia o diagnóstico do desenvolvimento enquanto ele se faz, enquanto o professor, né, vai fazer as intervenções adequadas a cada momento. Compila
em um arquivo os trabalhos desenvolvidos, o que facilitará a sua apreciação no final do ano letivo. C. Permite estimar a progressão da capacidade do aluno na reprodução do modo de fazer do professor. D. Organiza os produtos em ordem e permite manter o controle das datas corretas de entrega. E E. Possibilita a apreciação comparativa e a hierarquização das execuções das mesmas atividades pelos alunos. Então, pausa aí, responde. Vamos lá. Aqui, ele está falando então sobre o portfólio, que é o sistema avaliativo. A gente tem o Fernando Hernandes, tá? Opa, aqui o Fernando Hernandes. O Fernando Hernandes, ele vai falar sobre os métodos avaliativos, vai falar sobre o portfólio e o ensino baseado em projetos. Outras autoras que falam sobre o portfólio para o ensino da arte, a Luciana Mourão Arslan e a Rosa Velberg, quando elas escrevem o livro Ensino de Arte, tá? É um livro bem bacana, acho que todo professor de arte tem que ter. E tem um capítulo que fala só sobre avaliação na aula de arte. Então, tem vários tipos de avaliação. Então, vamos olhar uma por uma? Então, será que o portfólio ele propicia o diagnóstico do desenvolvimento enquanto ele se faz nas intervenções e as intervenções adequadas a cada momento? Quando o aluno está fazendo o portfólio, ele consegue ver esse crescimento, ele consegue ver o que ele está se desenvolvendo e o professor consegue fazer interferências a cada momento? Sim, né? Então, vamos deixar isso aqui em stand-by. B. Compila um arquivo de trabalhos desenvolvidos. Beleza. O que facilitará a sua apreciação ao final do ano letivo. O portfólio ele não serve só para apreciação, né? Aqui está colocando como se ele só fosse apreciar, ele está falando ao final do ano letivo. Lembrem que o portfólio ele não precisa ficar o ano inteiro lá guardado para só no final ser visto. Então o portfólio, uma das características do portfólio é que ele seja visto e revisto o tempo todo, que ele seja modificado durante o ano. Então você não vai, isso é uma coisa bem importante quando a gente pensa em avaliação em arte, não é deixar lá para o final do semestre, final do bimestre, final do ano, é durante, é o processo, é o acompanhamento contínuo do aluno que importa, então não é a letra B. Permite estimar a progressão da capacidade do aluno na reprodução do modo de fazer do professor. Gente, modo de fazer do professor não, né? Modo de fazer do aluno, isso que tá errada. Organiza os produtos em ordem e permite manter o controle das datas corretas de entrega. Não, nada a ver, né? O portfólio não serve para ficar controlando o aluno. Letra E, possibilita a apreciação comparativa. Ó, já tá ruim aqui, ó, comparativo. A gente nunca usa o método comparativo na aula de arte. Não comparativo de um aluno com o outro, no máximo comparativo do aluno com ele mesmo, tá? Hierarquização das execuções, não, ó, tá tudo errado. Essa aqui tá tudo errada, não é também. Então só pode ser a letra A. Lembrando que quando a gente fala do portfólio, quando a gente vai falar dessa avaliação, né, dessa progressão do portfólio, a gente não está falando só na caixa lá, né, que é na pasta, que é aquela pasta de plástico que a gente coloca a folha A4 dentro, nem só sobre o caderno, que também é um tipo de portfólio. O portfólio pode ser uma caixa, o portfólio pode ser um blog, o portfólio pode ser uma pasta no Google Drive, existem várias formas de portfólio, tá? E aí, gente, você fez essa prova? Não fez? Conte para mim nos comentários. Se você não fez, o que você achou dela? Eu vou dizer para vocês que eu achei essa prova muito, muito, muito fácil. Quando eu li as questões, eu sempre faço a prova antes de trazer as respostas. Eu pego a prova, respondo, e daí vou lá no gabarito ver se eu acertei, se eu errei. E quando eu fui vendo, eu teria gabaritado essa prova. Achei ela super fácil. Tem uma questão só que eu achei complexa, que eu achei ela meio dúbia. Inclusive, até tô com um receio aí. Tô esperando sair o gabarito oficial dessa prova para ver se ela tá certa mesmo. Eu falarei sobre isso. E aí a gente vê. Então, eu vou continuar com essa prova na próxima semana, tá bom? Que eram muitas perguntas, dividi esse vídeo em 2. Beleza? E aí, você achou mais fácil, mais difícil, achou complexo? Comenta aqui embaixo. Já aproveita e me segue lá na rede social, @prof.rafaelpavlina. Se você tem questões, quer mandar prova para mim, quer tirar alguma dúvida, contato @rafaelpavlina.com. E agora nós temos uma novidade aqui no canal. Eu sempre falei para vocês que esse não é o meu ganha-pão oficial. Eu sempre falei que normalmente eu não ganho a minha vida aqui do YouTube, nem do Instagram, e é por isso que eu tenho bastante dificuldade em gravar os vídeos, porque eu tenho um trabalho oficial. Então eu vou deixar aqui embaixo um e-mail que é o meu Pix. Então se você quer colaborar com o meu trabalho de alguma forma, quer depositar alguma coisa para me ajudar, tá aqui o meu Pix. E já quero informar também que lá nos vídeos de conteúdo muito em breve vão ao ar
questões que vocês me mandam. Então eu vou disponibilizar um número de WhatsApp para que vocês mandem áudio com perguntas e eu vou responder as perguntas dos meus seguidores lá no vídeo de conteúdo aqui do canal do YouTube. Certo? Então em breve eu vejo vocês, o Pix está aqui, o número do meu canal do WhatsApp eu vou disponibilizar nas próximas semanas, então fica ligadinho porque esse ano tem muita novidade, tem até grupo de estudo vindo por aí, certo? Eu espero vê-los em breve, até breve, tchau!